Então, eu sou o Padre Andrés Machado e o que nós vamos estudar hoje são dois sacramentos, dois dos 7 sacramentos, que são conhecidos como os sacramentos da cura. Sacramentos da cura, que são o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Muito importantes, especialmente o da confissão, mas todos são importantes, então vamos focar nesses dois. Estes dois sacramentos, assim, lembrem que cada sacramento dos 7 respondem a uma necessidade que nós temos. Então, por exemplo, o batismo é a necessidade que nós temos de reviver, de renascer em Cristo. Então, o batismo faz isso. A Eucaristia é a necessidade que nós temos de nos alimentar do próprio Cristo. Então, é o sacramento da Eucaristia. Depois, a necessidade que nós temos de uma missão na vida é o sacramento da ordenação sacerdotal ou o sacramento do matrimônio e tal. O sacramento da confissão e o sacramento da cura, da unção, respondem à necessidade que todos nós temos de curar nossas feridas. Sejam feridas corporais, porque a unção também tem uma dimensão do corpo, e especialmente as feridas da alma. As feridas da alma. Então, para curar as feridas da alma, Jesus pensou no sacramento da confissão e no sacramento da unção dos enfermos. Pergunta, para vocês me ajudarem. Que tipos de feridas da alma poderiam existir? O que vocês entendem por feridas da alma? Um de cada vez, que senão... Calma, Ivan. Não consegue. Não. Pecado mortal, pecado em geral, é a grande ferida. Mágoas, quem falou mágoas? Boa, também. Que outras feridas? Até mais fortes, eu diria. Ou seja, falta de perdão. Ou, por exemplo, abusos, que infelizmente passamos. Abusos de muitos tipos. Ódio. Ódio teu ou ódio contra você ou contra a pessoa. Sentir que alguém nos odeia. Mas também nós podemos odiar. Não somos perfeitos, né? O que mais? Eu diria, por exemplo, solidão, o fato de se sentir isolado, de se sentir afastado também. Muitas pessoas doentes que eu tenho que visitar justamente para dar unção, experimentam feridas do abandono, ou, por exemplo, como muitas são pessoas que já estão muito idosas, de revisitar a história e sentir que não fizeram o suficiente, que trabalharam demais e não se preocuparam pela família como deveriam. E isso pesa muito na consciência, né? Bom, os sacramentos da confissão e o sacramento da unção dos enfermos só fazem sentido se cada um de nós experimenta algum tipo de ferida interior. E minha experiência também foi essa. Eu só comecei com 16 anos, a idade de vocês, a procurar com frequência o sacramento da confissão. E já recebi a unção também, no momento em que eu tive uma crise de apendicite,
E aí a cirurgia, para quem não saiba, é sempre um pouco arriscada e pode fazer uma contaminação. Aí eu recebi a unção dos enfermos também. Mas tudo isso foi fruto de eu reconhecer minhas próprias feridas. Eu reconhecer que não era perfeito, que eu mesmo ia prejudicando minha própria vida com o pecado, mas que justamente a igreja me acompanha para curar aquilo que é necessário curar. Então esse é o primeiro recado que eu teria para vocês. O sacramento, especialmente, vamos focar um pouquinho o sacramento da confissão, que eu sei que vocês já trabalharam e vão trabalhar ainda preparando a confissão de vocês. Só faz sentido se eu reconheço que eu estou ferido e que no meu dia a dia, no cotidiano, no meu relacionamento com as pessoas, eu vou me ferindo também. E ok, isso faz parte. Jesus está ali para me curar. O sacramento que faz isso é o sacramento da confissão. Então é importante saber o fundamento bíblico dos sacramentos. Cada um dos 7 sacramentos tem alguma relação com a Bíblia. Então eu vou ler para vocês o fundamento mais importante do sacramento da confissão que está na Bíblia. Para quem está anotando, alguns estão tentando anotar só no cérebro, tomara que fique realmente registrado. E no coração, o fundamento do sacramento da confissão está no Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 20. O contexto é que Jesus já ressuscitou, os apóstolos estão escondidos numa casa por medo a que aconteça com eles o que aconteceu com Jesus. Estão com medo, ainda não entenderam bem o que aconteceu. E Jesus aparece. Então, a partir do versículo 19. João 20, 19. Diz assim: à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, e aí agora vem a parte mais importante do sacramento da confissão, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes são perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, lhes serão retidos. Retidos no sentido de que não te libertou do pecado. Você está com uma coisa presa, se alguém retém isso em você, isso fica retido, significa que não existiu a libertação. É nesse sentido de reter alguma coisa. Então, Jesus disse explicitamente: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes são perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes são retidos. Essa forma de traduzir é um pouco específica. Eu vi que alguém tem uma Bíblia diferente, né? Boa. Você pode ler, por favor, para ver como diz João 20, 19 até 23. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas no lugar onde se achavam, no meio dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo:
recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, A fala também serão retiver. retidos. É quase igual. Obrigado. Então, esse é o fundamento. Primeira coisa muito importante: só Jesus perdoa os pecados. Só Jesus perdoa, mais ninguém. Mas ele quis delegar o poder que só ele tem para os apóstolos e depois para os sucessores dos apóstolos, que no caso são os bispos e os padres, que talvez sejamos mais pecadores do que vocês, só que recebemos esta missão e esta capacidade de perdoar em nome de Jesus, mas é Ele que perdoa. Então, na passagem, onde fica evidente esta delegação de Jesus? Quando Jesus faz um ato bem específico. Quando fala, mas antes disso é mais simbólico ainda. Quando Jesus sopra. Então, este fato de soprar sobre eles, explicitamente aquilo que está dentro de Jesus é transmitido. E a forma simbólica de fazer isso é soprando. Então fica claro que o poder é de Jesus, mas é transmitido. Isto, como fundamento bíblico, é muito importante, mas também psicológico, porque às vezes a gente tem certo reparo em procurar o padre, porque é um ser humano como nós, porque podemos ter vergonha, ou porque o que eu escuto muitas vezes é... Melhor, né? Acho que o barulho tá aqui não... Alô? Alô, alô. Agora eu vou falar assim. O que eu estava falando? Porque eu tinha, né, reparos de procurar o padre, porque pode ser mais pecador do que eu, porque um homem como eu, porque eu confesso os mesmos pecados. Tem pessoas que têm essa vergonha, como se a confissão fosse descobrir novos pecados cada vez para poder... Não, normalmente a gente cai nas mesmas coisas. E assim, só que coloquem na cabeça, o sacerdote, ele mesmo sabe que está sendo um instrumento. Quem soprou sobre ele foi Jesus, e quem enviou os apóstolos e os sucessores para perdoar no lugar de Jesus foi ele. Então aí já adianto uma coisa: cada sacramento tem umas palavras que, se não forem ditas, o sacramento não acontece. Então, por exemplo, no sacramento da Eucaristia, quais são as palavras que, se o padre não diz, o corpo e o sangue não se transformam? Que são? Quais são? Pelo menos um pouquinho. É bom lembrar, saber de corpo. Tomai todos e comei, isto é meu corpo. Boa. No sacramento do batismo também, se o padre não diz umas palavras, a pessoa não fica batizada. E tem que ser literal. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No sacramento do matrimônio, ainda vamos falar do sacramento do matrimônio, né? Já falamos. No sacramento do matrimônio também tem umas palavras, mas não são ditas pelo padre. O padre é só uma testemunha do sacramento do matrimônio. Os ministros são os noivos que estão casando. Quais são as palavras? Algumas pessoas chamam de votos, mas esse não é o nome certo.
O nome certo, oficial, é consentimento matrimonial. O consentimento matrimonial são as palavras que ditas realizam o sacramento. Eu, Pedro, te recebo, Sandra, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te. No sacramento da confissão, também tem umas palavras que têm que ser ditas, senão o perdão não vem. Então, tem uma fórmula mais longa e outra mais resumida, que é assim: Deus, Pai de misericórdia, que reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essas são as palavras que realizam o sacramento, sendo que o padre pode dizer só, e o sacramento está sendo realizado: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São as palavras da libertação. Por isso depois o padre diz: pode ir em paz. E quando você entende a maravilha que aconteceu contigo, você sai dali feliz e pulando de alegria interiormente. Eu vou pecar de novo? Sim, dane-se. Por enquanto não pense nisso. Se alegre porque está curado, não? E é interessante que o padre diz: eu te absolvo dos teus pecados. O padre não diz: Jesus te absolva dos teus pecados. Eu te absolvo dos teus pecados. Só que quem está falando ali? Jesus, através da boca do padre. Mesma coisa na missa. O padre diz: tomai todos e comei, isto é meu corpo. E é óbvio que não é o corpo dele, do padre, que está sendo entregue. Isto é muito forte, porque significa que Jesus realmente toma posse do ministro de cada sacramento. No matrimônio, toma posse dos noivos. E por isso a noiva está de branco, por mais que tenha 50 anos e seja, sei lá, enfim, vocês já entenderam. Está de branco porque é a igreja que está presente e tal. Então gravem isso: Jesus sopra e envia explicitamente os apóstolos para perdoar os pecados. Vamos ver o fundamento da unção. Então procurem também, quem tem a Bíblia, a carta de Tiago. Avancem mais um pouco, depois de João, depois dos Atos dos Apóstolos, depois das cartas de Paulo. Procurem carta de Tiago. Mais que o final. Para os que são mais curiosos, Tiago, esse nome vem de Iago, e no fundo vem de Jacó. Jacó e Tiago é o mesmo nome. E o mesmo nome que Jaime. Capítulo 5. Tiago 5, versículos 13 até o 15. Não, até o 16. E agora vocês vão perceber uma coisa enquanto procuram. O sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos, eles estão relacionados na prática também. Quando alguém pede a unção, normalmente isto se acompanha com a confissão, porque a ideia é que Deus me cure totalmente. Aliás, quantas vezes vocês sabem que tem sacramentos que você só pode receber uma vez na vida. Quais sacramentos você recebe uma vez na vida só? Batismo, crisma, qual mais? Matrimônio não, porque se você ficar viúva, pode casar de novo. Então, Falaram ordens. qual? Ordem sacerdotal, mais ou menos,
Porque se eu for, por exemplo, ordenado bispo, aí vem a ordem de novo. Só que é o único sacramento que tem uma só, ou seja, é uma só consagração, só que em 3 etapas. Então, quem é diácono já recebeu a ordem, mas até o primeiro patamar. Se vira padre, é o segundo, e se vira bispo, terceiro. Mas é interessante que uma vez em 3 etapas. Que outro sacramento só se recebe uma vez? O crisma. Então, boa. Porque a unção você pode receber várias vezes. Pode ser que não... E agora eu vou explicar em que momentos você pode pedir. Porque não é em qualquer doença. Não, estou resfriado, vou pedir a unção. Não. É quando tua vida está em risco. Quando tua vida está em risco, você pode receber a unção. Só que você pode melhorar. Ou eu, por exemplo, quando fiz a cirurgia e minha vida estava em risco, recebi a unção, mas aí melhorei. Então, se Deus quiser, mais para frente, se alguma outra coisa acontecer, ou já muito idoso, eu pedirei de novo. Às vezes que forem necessárias, né? A Eucaristia, a confissão, a ideia é receber muitas e muitas vezes, né? Então vamos ler. Acharam Tiago? Primeiro eu vou ler a tradução que eu tenho da Bíblia de Jerusalém e depois vocês. Diz assim: sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Olha que explícito isto, né? Fala das feridas, da necessidade de curar, de chamar os presbíteros. Quem são os presbíteros? Os padres. O padre é uma gíria muito mais recente, é uma gíria mesmo. O nome certo é presbítero. Eu sou um presbítero. E presbítero vem do grego. Alguém sabe propriamente qual é a tradução de presbítero? Presbítero significa ancião. Ancião. Não idoso, porque em algumas línguas, na minha terra, por exemplo, na Colômbia, anciano e viejo é a mesma coisa. Ancião é idoso. Só que na Bíblia não necessariamente. Ancião, que, claro, normalmente a pessoa tem mais idade, porque tem mais experiência e por isso é sábio. Mas ancião, em geral, é uma pessoa que entre a comunidade se destaca por ter mais experiência de vida. E então a igreja entendeu que aqueles que se tornavam sacerdotes tinham também uma missão de aconselhar, de acompanhar, de serem sábios, e por isso utilizaram este nome de presbíteros. Então, Tiago está falando explicitamente para chamar os presbíteros. Que outra Bíblia temos por ali? Tem, a tua é a... Essa aqui qual é? Ave Maria? Lê essa, por favor, essa tradução. Tiago 5, do... Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Perfeito, obrigado. Então, tem um elemento físico, visível,
explícito nesta passagem que Tiago diz que os presbíteros vão utilizar o quê? Uma coisa física. O óleo. O óleo. Então, no sacramento da unção dos enfermos, se utiliza um óleo que vem da oliveira. Literalmente são azeitonas esmagadas. Daí você diz, é o mesmo azeite da cozinha? Sim e não. Porque o azeite de cozinha às vezes tem algum outro conservante, alguma coisa assim. No óleo que se utiliza na unção é só a azeitona esmagada mesmo. Quantos tipos de óleos tem na igreja? 3, muito bem. Porque um óleo se utiliza no batismo, antes do batismo. Tem outro óleo que se utiliza depois do batismo e na crisma, que é o que vocês vão receber, e também na consagração sacerdotal, na ordem sacerdotal. E tem o óleo dos doentes. É o mesmo óleo, a mesma fabricação, mas o bispo abençoa de forma diferente. Interessante, porque não é que o óleo mude na composição, sino que pela oração que é feita diante de cada um desses óleos que já estão separados, aí um vira para uma função específica. Você quer perguntar? É como se fosse uma receita para usar de transforma. Boa. Sim. Sim, é como se... Sim. É o mesmo material, mas com funções diferentes. E a função vem pela oração que o bispo faz. Interessante. O nome da unção dos enfermos mudou faz pouco tempo. Tinha um outro nome. Alguém sabe como era chamado antes? Essa extrema unção. Esse nome de extrema unção, que ideia passa? Quando você escuta que alguém vai receber a extrema unção, que sensação transmite? Você depois disso para o caixão. Então a igreja falou, não é bem isso. Porque, como eu falei, você pode melhorar depois de receber a unção. E além do mais, psicologicamente, foi comprovado que as pessoas pediam menos a unção com esse nome de extrema unção, porque eu não quero morrer, tenho medo, e esse nome me produz certa rejeição, né? Tem pessoas, na minha experiência, que demoram para chamar o padre porque pensam que ele chegando já é uma declaração de morte. Então, eu lembro uma vez, a família chamou, cheguei e a pessoa estava em casa, não estava no hospital, já muito idosa. Aí viu, fez uma cara e falou para a filha, você está querendo que eu morra? Aí, mãe, mas por quê? Você está chamando um padre. E esse não é o espírito. O espírito é a fraqueza corporal, a doença, a idade causam uma ferida em mim. A igreja quer me acompanhar neste momento de fraqueza através de um sacramento específico. Então, gravem isso também. Se Deus quiser, vai passar muito tempo para vocês precisarem, mas talvez vão fazer uma cirurgia. Tem anestesia geral. Quando tem anestesia geral, você pode pedir a unção, porque sempre tem um pouco de risco. Agora, eu vou fazer uma cirurgia de tirar qual que é o nome que às vezes tira? Siso. Eu vou pedir a unção? Não. Pedi uma bênção só, porque o sacramento também não pode ser mal utilizado, né? Mas não deixem de pedir.
Como que você pede a unção de forma correta, na situação adequada? Em que sentido? Para quem você tem que pedir? Como você faz? Tipo, a ação que você faz mesmo, eu não entendi. Como se Em que fosse momento pedir- é isso? Não, é como se você fosse pedir para ser abençoado, eu digo. Ah, tá. Tipo, como você faz propriamente? Tá, daqui a pouco eu vou te explicar. Boa pergunta. Mas eu lembrei que eu queria contar uma história pessoal com meu pai. Meu pai faleceu dia 30 de janeiro deste ano, faz pouco tempo. Meu pai era daqueles católicos absolutamente afastados da fé. Ele tinha sido batizado, foi coroinha um tempinho no povoado dele e pronto. Aí, uma vida muito difícil durante muito tempo, mulherengo, muita bebida, muita coisa. Ele morreu com 88 anos. Com 80, ele começou a mudar um pouco, mas ainda assim muito afastado da fé. E eu já era padre quando ele tinha 80 anos, e um dia falou para mim: filho, infelizmente, eu sei que você vai ficar triste, mas eu nunca vou me confessar. Falou comigo. Aliás, isso ele falou antes de eu ser padre. Quando eu virei padre, em outro momento, numa conversa, ele falou: filho, lembre, infelizmente não vou me confessar, e menos ainda com você. Falou. Então eu falei: tudo bem, te respeito, mas por dentro eu falei: vou rezar para que um dia ele tome consciência e tal. Uma semana e meia antes de morrer, é claro que ele não tinha certeza de que ia morrer, mas a percepção de que já não estava muito bem estava dentro dele, essa percepção. Eu estava aqui no Brasil, meu pai na Colômbia, minhas irmãs me ligam: Andrés, o pai está muito mal, venha. Eu saí daqui voando, aliás foi o dia em que chegamos aqui, o Padre Antônio e eu, com o bispo e tal, tanto que eu tive que, nem a missa terminou, já fui para o aeroporto. Missa de posse, né? A missa de posse, é que o vigário não toma posse, então por isso que eu não falei. Mas era a missa de posse do pároco e eu estava junto. E eu rezando: Senhor, que eu consiga chegar pelo menos para vê-lo vivo. E se ele pudesse confessar, eu agradeço. Mas, bom, não é que eu cheguei, estavam minhas duas irmãs, ele no hospital, e eu falei: pai, eu nem falei, minhas irmãs falaram, ele comentou alguma coisa de confissão. Falei: sério? Não acredito. Então eu falei: tá, vocês saiam, vamos ver se ele ainda quer. Resumindo a história, ele quis, ele se confessou comigo. Eu não posso falar os pecados, mas coisas que por dentro eu falava: que? Pai, meu Jesus. Mas por fora eu não, pai, tá bom. E, mas com uma experiência assim justamente de ferida, de avaliar a própria história e tomar consciência das feridas que causou e que ele mesmo recebeu pelo pecado mortal, pelos pecados veniais, recebeu a unção. E o mais incrível ainda, porque ele nunca tinha comungado, pelo menos ele não lembra-se de criança comungou, e ele falava assim: eu não comungo porque eu sei que aquilo é sagrado e eu não posso receber aquilo. Interessante, porque tem pessoas que falam: não, mas eu quero, eu gosto, então eu vou receber, eu sim. Ele falava: não, eu sei que aquilo é sagrado e eu sei que eu não posso. Só que quando terminei de dar absolvição, eu acho que uma das absolvições com mais felicidade que eu fiz, né? Imaginem, né? O próprio Filho poder falar: e eu te absolvo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Aí terminou, chamei minhas irmãs, aí ele olhou para mim e falou:
eu acho que agora eu quero comungar. Putz, feliz. E eu, como eu moro aqui, não, tipo, faz 25 anos que eu estou fora de Medellín, da Colômbia. Eu fui direto para o hospital, nem fazia a mínima ideia de qual era a igreja perto, de como fazer e tal. Chamei a um amigo padre e falei, estou em tal endereço, qual é a paróquia mais próxima? Minha grande amiga espiritual é Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí ele me diz, hospital tal, é a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Falei, não acredito, Senhor, obrigado. Fui lá de táxi. E aí teve mais momentos assim providenciais, porque eu fui de táxi, o táxi quis esperar, demorei muito porque a secretária não estava. Eu falei, o táxi foi embora. Olho assim, parado me esperando. Enfim, vários detalhes. Chegou a secretária, realmente não tinha chave, então eu podia ter que ir embora sem a comunhão e meu pai falecendo. Chegou o ministro justamente na hora que tinha chave, enfim, várias coisas assim providenciais. Então, tudo isso para dizer que Deus realmente é providente, que isto não é uma coisa a mais, uma brincadeira, senão que realmente Ele se preocupa com tuas feridas. E pessoas da tua família que você pense que não tem mais jeito, sempre tem jeito. Só que vocês têm que rezar o tempo inteiro e dar testemunho da própria fé e de vocês procurarem também os sacramentos. Então isso como testemunho. Como funciona propriamente a unção? Unção, esse nome vem do que os profetas e os reis faziam no Antigo Testamento, que era literalmente derramar óleo na cabeça e caía pela barba e tal. É uma pessoa ungida, com óleo ou com as mãos sobre a cabeça, né? Então a unção, o sacramento resgatou isto, não derramando um monte de óleo na cabeça, porque as coisas mudam um pouco, mas é assim, você faz uma oração junto com a pessoa, primeiro pedindo perdão pelos pecados, depois proclamando a fé, depois o sacerdote, o presbítero, impõe as mãos na cabeça em silêncio. Então, imaginemos que você está doente, então, com as duas mãos, aí mais um tempinho, fiz um pouquinho mais rápido, mas é invocar o Espírito Santo sobre a pessoa. E aí depois o padre pega o óleo mesmo, o óleo dos enfermos, e na fronte e nas mãos, aqui na palma das mãos, faz a unção fazendo o sinal da cruz, e tem umas palavras também. Então vamos ver se eu lembro de cor. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça e a força do Espírito Santo. Amém. Isso aqui na fronte, na testa. E depois nas mãos. Para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve. E na sua misericórdia alivie os teus sofrimentos. E aí as mãos ficam cheias de óleo e a testa. A pessoa pode estar ou consciente, totalmente consciente, ou inconsciente, ainda assim pode receber a unção. E aí tem algumas coisas opcionais, pode fazer as preces, mas normalmente é rezar o Pai Nosso e pronto. Lembrei de uma coisa. Pode perguntar. Todo mundo pode receber a unção dos enfermos? Boa pergunta. Porque você acha que quem não poderia receber? Por exemplo, na verdade, o caso da pergunta, por exemplo, a pessoa não acredita e alguém da família dela fica recebendo a unção. Pede, boa. Então, essa é uma questão ainda não resolvida totalmente, mas a resposta tende a ser sim. Por quê? Porque a igreja considera que se essa pessoa estivesse consciente ainda,
e pudesse entender a maravilha do que ia acontecer, iria pedir. Então a igreja supõe pelo bem da pessoa que ela pediria. Então aí recebe. Tem uma passagem bíblica, não sei se vocês lembram, tinha um paralítico e os amigos dele fazem um buraco no teto e descem o paralítico até Jesus, e Jesus o cura. Só que diz o Evangelho que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: levanta-te e anda, e teus pecados estão perdoados. E uma interpretação é vendo a fé dos amigos, não dele. Isso é muito interessante. Então, pode ser que... Aproveitando tua pergunta, tem pessoas que pelo estado, pela forma de viver, não podem receber os sacramentos durante um tempo. Por exemplo, casais de segunda união. Foram casados na igreja, só que se separaram e, sem ter a nulidade matrimonial, convivem com outra pessoa. Esse é todo um tema que vocês podem refletir também, mas essa pessoa, pela situação irregular que tem, não pode receber os sacramentos. Enfim. Aí que acontece? Imagina que uma dessas pessoas está em perigo de morte. Pode receber a unção? Pode. Por quê? Porque se supõe que depois não vai continuar esse estado de vida, essa forma de viver, porque está perto de morrer. Ou porque já está muito idoso e não terá mais forças, então aí a igreja dá a unção. A igreja, às vezes, pode transmitir a ideia de ser muito rígida ou retrógrada, se diz, né? Na verdade, a igreja faz de tudo para te salvar. Assim como Jesus salvou o ladrão que estava morrendo com ele, literalmente nos 51 do segundo tempo, a igreja tenta fazer isso o tempo inteiro. Lembrei de simplesmente uma anedota. Tentem imaginar qual seria a pessoa mais importante, bom, além do meu pai, né? Que eu já dei a unção. Vamos brincar, tipo aqueles jogos que eu só posso responder sim ou não. Vão me ajudando. Hã? Tem uma pessoa que você diz: sério, padre, você deu unção para ele? Quem? Sabem brincar isso ou não? Não. Papa. Não. Menos importante. Gente, vocês perguntam primeiro, tipo, eu posso responder, minha mãe não, eu só posso responder sim ou não. É da minha família? Não. É brasileiro? Sim. É uma autoridade importante? Não. Cometeu algum crime? Não. Que eu saiba, não. Era idoso. Quem falou Pelé? Pelé. Como é que você sabia? Eu dei a unção para o Pelé antes de morrer. E a história é muito interessante, porque o Pelé tinha muitos filhos. E é uma das histórias que ele teve que assimilar, porque alguns no início, uma filha ele não reconheceu, mas foi mais por culpa dela, enfim. Uma das filhas que ele reconheceu depois, o nome dela é Flávia, é minha amiga. Ela fazia parte de um grupo de terço que eu rezava, né? Só que ela entrou depois nesse grupo, e o dia que ela chegou, que ela foi participar desse terço, quem a convidou falou rapidamente que era filha do Pelé,
Só que eu estava um pouco distraído e eu escutei isso, mas eu meio que achei que era alguém que tinha também o apelido Pelé. Pelé. Quando eu ia imaginar que era realmente a filha dele. Então, beleza. Aí o terço, para mim, sempre foi Flávia. Ela participou de algumas missas que eu celebrei e tal. Um dia chega um WhatsApp. Sim, eu não tinha o contato dela, alguém passou o contato e... Flávia, falei, lembro dela, Flávia. E diz assim, padre, você poderia dar a unção para o meu pai, que já está muito mal? Falei, beleza, com certeza. Sempre que alguém me pede isso, aí tem outra anedota para contar, mas eu tento ir o mais rápido possível. Porque eu não sei quanto tempo a pessoa tem. Uma vez eu lembro, tinha pouco tempo de padre, e o dia foi muito corrido, e eu já estava voltando para casa de tarde, e na cabeça eu falei, putz, ainda bem, eu vou deitar um pouco, não quero nem saber. Estacionando o carro, chegou um pedido para dar unção. Falei, sim, desculpe, mas eu falei, puta que pariu, agora eu sou pecador também, no palavrão e tudo. Falei, eu vou descansar um pouco, depois eu vou. Aí deitei. Gente, literalmente, veio uma voz que falou assim, vai agora. Falei, levantei, fui, dei a unção, voltei para casa. Voltando para casa, a pessoa me liga dizendo que a pessoa faleceu. Se eu não tivesse... Bom, talvez para a pessoa Deus ia entender, mas o peso em mim, né? Mas enfim, aí voltando, a Flávia diz, padre, você pode ir? Falei, posso. Falei, eu posso ir hoje, era uma quarta-feira, posso ir hoje de tarde. Aí ela falou assim, não, hoje não, você poderia sexta-feira? Então quando a pessoa fala assim, você interpreta que a pessoa não está agonizando. Porque se já te diz, não, daqui a alguns dias, você diz, tá bom. Falei, olha, eu não posso sexta-feira, mas eu posso pedir para algum padre amigo ir na sexta. E ela falou, não, eu quero que seja o Senhor. Então, pode ser hoje. Falei, tá bom. Então, quarta-feira, eu cheguei no Einstein, no hospital, e eu vi alguma movimentação um pouco diferente. Tinha jornalistas, mas quando que eu ia me tocar, que era porque o Pelé estava internado ali? Eu falei, será que acidente aconteceu? Sei lá. Cheguei, normalmente te pedem na carteirinha de padre. Para quem não saiba, nós temos uma carteirinha especial para demonstrar que você é padre, porque tem pilantras que se fazem passar por padre, então você tem que mostrar. Só que ali, eu não só tive que mostrar, senão que eles conversavam entre eles, o pessoal da portaria do hospital. Eu falei, gente... Aí a moça diz, padre, um momento que a Flávia, a filha, vai descer. Falei, tá bom. Às vezes isso acontece, porque eu não sei em qual quarto que está internado o doente. E aí vem a parte engraçada, porque eu vejo a Flávia e, oi Flávia, tudo bem? E ela, que bom que está aqui, padre. Eu queria muito que fosse o senhor. Tá bom, vamos. Então vamos caminhando, eu digo, então teu pai... já está muito mal? Sim, infelizmente já está muito mal. Acho que falta pouco tempo. Eu falei, tá bom. Flávia, qual é o nome do teu pai mesmo? Aí ela me olha assim, tipo, padre, Edson. Aí eu falei, que tipo Pelé? Edson, que nem o Pelé? E ela... padre, é o Pelé. Eu falei, quê? Aí tomei consciência, falei, Flávia, eu não sabia que era teu pai. Aí ela falou uma coisa muito bonita, ela falou assim,
por isso que eu queria que fosse o Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai tratar meu pai como meu pai. É meu pai. Não é o Pelé, o cara famoso. Aí eu falei, tá, não, é verdade. Só que agora quem precisa da unção sou eu. Porque eu fiquei... Gente, foi muito bonito. Ele estava quase inconsciente já. Mas vejam que forte. Isso só vocês vão saberem. Na hora em que eu dei a absolvição, ele estava inconsciente. Mas na hora em que eu falei, e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele acordou e falou, amém, com essa voz grossa que ele tinha. Gente, todo mundo ficou... E depois da unção, eu rezei um Ave Maria. Rezando o Ave Maria, ele voltou a ter consciência e rezou um pouco. E aí já ficou inconsciente, ele não acordou mais. Então, muito bonito isso. Aí eu tirei selfie, não, mentira, tô brincando. Já pensou, né? Selfie? Ficou aqui. O que? De tomar? Não, ficou. A selfie tá aqui, né? Ah, sim, não, nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Bom, isso sobre a unção dos enfermos. Há mais alguma pergunta especificamente sobre a unção? Porque com o tempo que temos, vamos focar na confissão. Porque com certeza é mais imediata para vocês. Então, já vimos o fundamento bíblico. Vamos ver. Conhecem a parábola do filho pródigo? Trabalharam essa parábola com eles? Trabalhamos... Geralmente a gente trabalha nessa aula mesmo de confissão. Ok. Jesus, especialmente para falar da necessidade do perdão dos pecados, contou uma parábola que está no Evangelho de Lucas. É muito longa, então não dá para ler aqui, mas marquem o Evangelho de Lucas, capítulo 15, em que Jesus contou algumas historinhas para mostrar como é o amor misericordioso do Pai. Uma delas ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, eu gosto mais de outro nome. Para mim, é a parábola do Pai misericordioso. Então, diz Jesus que o pai tinha 2 filhos. O mais novo diz para o pai, me dá a herança que me cabe. Eu quero dividir já a minha herança porque eu quero ir embora. Isso significa que o filho mais novo matou o pai em vida, espiritualmente falando. O pai aceita, dá a herança e o filho sai e esbanja tudo. É pródigo. Por isso daí vem a palavra pródigo. Pródigo é alguém que esbanja, que malgasta as coisas, que... O filho mais velho fica com o pai, entre aspas. Vocês vão ver por que entre aspas. O ponto é que esse filho mais novo cai no buraco absoluto. Perde todo o dinheiro, gasta todo o dinheiro com mulheres de prostituição, não tem o que comer, está sujo e toma consciência e diz, eu vou voltar para o meu pai. Pelo menos ele talvez me trate como um dos seus empregados, porque eu sei que eu não sou mais filho, mas talvez ele vai me aceitar. Então diz Jesus que esse filho volta e o pai, vendo ele de longe, sai correndo e o abraça e diz, nem precisa explicar, filho, você voltou. Aí o pai coloca uma roupa nova, coloca um anel, que era o símbolo de que voltou a ser filho, colocou sandálias nos pés, que também era uma simbologia de resgate, de restauração, e fez uma festa, e matou para comer o novilho melhor que tinha, né?
Então vejam que incrível, se Jesus foi exagerado para mostrar o quanto o Pai está disposto a nos perdoar. O filho mais velho fica com inveja e diz para o pai: "Ô pai, eu estou sempre com você e por mim você nunca fez uma festa, você nunca matou a melhor comida." Então o pai diz: "Olha, é que você sempre esteve comigo, mas aquele filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e nós o reencontramos." Então esta parábola seria muito bonito se vocês em casa depois sozinhos em oração vocês lessem, porque pelo menos para mim eu me identifico com os dois filhos, tanto porque às vezes eu vou embora e me afasto do Pai, talvez não de uma forma tão grave como Jesus quis colocar, mas às vezes sim. Ou também porque eu peco como um filho mais velho, achando que eu estou sempre com Deus, mas pode ser que eu não esteja entendendo, ou que eu não esteja sintonizando realmente com Deus. Então vocês podem às vezes: "Não, eu estou fazendo crisma." Pô, estou. Mas pode ser que estando perto, na verdade estou longe. Cuidado. Mas no fundo, o que Jesus quis fazer é dizer assim: aconteça o que acontecer, se você se arrepender, por menor que seja teu arrependimento, meu Pai vai te abraçar de novo, vai te acolher de novo. Então, embora não seja esta passagem bíblica um fundamento explícito da confissão, porque aqui Jesus não está falando explicitamente para confessar e tal, mas é o fundamento do espírito da confissão. É quase que cada parte do que a confissão tem. Então, nesse sentido, eu quero falar dos atos do penitente. Vocês estavam super concentrados, daqui a pouco faz 5 minutos que estão desconcentrados. Vocês têm que ir embora? Aconteceu alguma coisa engraçada? Eu quero saber, eu gosto de... Ele quis amarrar meu tempo. Agora amarrei de novo. Boa. Então, 3 atos do penitente, ou seja, não do padre e sim daquele que quer se confessar, que vocês estão perto. Aliás, tem alguns de vocês que já se confessam, não tem que esperar até a crisma para se confessar. Na minha opinião, a confissão deveria ser frequente. A igreja, pelo menos, pede que seja uma vez por ano. Só que a igreja é boazinha demais. Eu me confesso todo mês. Só que é fácil, porque eu mesmo me absolvo, né? Imagina isso, né? Um padre: "Eu te absolvo de tudo." Não. Um padre tem que procurar outro padre para receber a confissão. Então eu todo mês procuro meu diretor espiritual e eu me confesso. E a confissão, atenção, não é só para perdoar os pecados. A confissão, além de perdoar os pecados, te dá uma força para vencer os pecados que nenhum outro sacramento te dá. Então também não pensem que eu não tenho uma coisa muito grave na minha consciência. De qualquer forma, procura a confissão, porque virá uma força e uma cura das mágoas, da dificuldade de perdoar. É incrível. Isto vai te curando por dentro e vai curando tua história. Então, tem 3 atos, 3 experiências interiores, que isso sim seria bom que anotassem. Então, quem guardou as coisas, vou ter que tirar. São 3 nomes bem particulares: contrição, confissão
satisfação. Não. Pensei que tinha uma louça, mas... Contrição, confissão, satisfação. Cada vez que você for se confessar, você vai passar por estas 3 experiências. Vou repetir. Ou vocês repitam, tipo aula mesmo. A primeira é contrição. A segunda é confissão. E a terceira, satisfação. Muito bem. O que é a contrição? Significa a dor interior pelo pecado que eu cometi. Alguma coisa que se contrai. Imaginem que você pega uma garrafa PET e você faz assim. Isso é uma contrição. É a garrafa, entre aspas, que está sendo contrita. Então, quando eu tomo consciência do meu pecado, vem uma graça particular, se você permitir, que te faz doer por dentro de arrependimento. Essa é a contrição, que é muito bom experimentar. Não é para você cair, sei lá, no complexo de inferioridade ou sempre esqueço dessa palavra. Quando alguém tem uma autoestima baixa, então eu não presto. Não. Toda tristeza, fruto do pecado, que te deprime, não vem de Deus. Vou repetir. Toda tristeza por teu pecado, que te deprime, te isola, te afasta de Deus, não vem de Deus, vem do inimigo. Porque a verdadeira dor de coração, você sente dor, mas te impulsiona para Deus com ânimo imediatamente. Então essa é a contrição. Só que tem 2 causas que podem trazer a contrição. Tem uma contrição que vem pelo medo, por exemplo, do inferno, ou supostamente de um castigo de Deus. E então, por você ter medo, você fica arrependido do pecado e isso te leva a confessar. É uma contrição? Vocês diriam que é contrição? Sim, porque você tem dor. Só que, como é fruto do medo, é chamada de contrição imperfeita. É a contrição imperfeita. Por que é imperfeita? Porque a causa é o medo. Funciona, mas não é a melhor. Então tem a contrição perfeita, que se não for pelo medo, é por qual outro motivo? Pelo amor. Por amor a Deus, porque eu não quero estar longe de quem eu amo, e porque senti que fiz alguma coisa contra aquele que me ama e que eu amo, eu sinto dor. Essa é a contrição perfeita. Então, isto temos que ter para nos confessar? Sim. Se você não tem pelo menos um pouquinho disso, tua confissão não está sendo bem feita. Agora, tem um detalhe. Pode ser que eu não seja tão consciente de que tal coisa que eu fiz é pecado. Ou sou meio superficial e dane-se, então não sente muita dor. Isso também não é legal. Por isso é necessário a cada certo tempo fazer o que se conhece como exame de consciência.
vocês vão fazer isso bem específico, com perguntas, não é? Sim. Para ajudar vocês a tomarem consciência de algumas coisas, né? Porque, por exemplo, na confissão, muitas vezes as pessoas vêm se confessar e eu percebo que é alguém que não tem uma formação muito boa. Então diz assim: padre, o que está me incomodando é X coisa. E utilizam esta expressão: padre, o que está me incomodando. E ok, faz parte, porque significa que a contrição veio de uma forma natural. Alguma coisa pesou na consciência. Só que eu me pergunto, será que essa pessoa pode ter cometido um pecado que não a está incomodando? Vocês diriam que isso é possível? Eu também. Faltou na missa no domingo, tendo possibilidades de participar, mas passou. Isso a incomoda? Não. Então, o que Jesus quer? Que você entenda bem quais são tuas obrigações de amor para com Deus, para que te incomode também. Entende nisso? É legal se sentir incomodado? Num sentido não. Ninguém gosta de se sentir incomodado. Agora, quando este incômodo gera uma contrição boa, perfeita, isso te leva à confissão, bendito incômodo. Louvado seja Deus por esse incômodo. Então essa é a contrição. Quais são os dois tipos de contrição? Perfeita e imperfeita. A imperfeita vem do... e a perfeita vem do amor. Boa. Então, fruto disso é propriamente a confissão. O que significa a confissão? Que eu explicitamente digo para o padre, e essa é a matéria do sacramento da confissão, tipo a parte visível, entre aspas, do sacramento da confissão, são os pecados que você diz, que se escutam. Essa é a parte visível do sacramento, porque todo sacramento tem uma parte visível. Vocês já estudaram isso. No sacramento da confissão, a parte visível, entre aspas, física, até porque o som é físico, são os pecados que você diz. Essa é a confissão. E você deve confessar os pecados, pelo menos os graves. Pergunta: se tem uma pessoa que é surda, muda, como é que faz? Pode se confessar? Como? Escreve, ou libras, ou, e aqui vem uma parte interessante, o intérprete pode estar junto. Ele tem que prestar algum compromisso? Ele tem que... não pode ser qualquer intérprete e tem que assinar confidencialidade. Só que se o surdo, mudo, não teve tempo disso e ainda quer se confessar, pode pedir para o intérprete, mas o padre tem que advertir que sem falar, o intérprete que sim pode falar, para alguém será excomungado, como o padre é excomungado se falar diretamente para alguém dos pecados que escutou. Saibam disso. Eu não posso revelar o pecado de ninguém para ninguém. E detalhe, nem para a pessoa depois da confissão. Então, a pessoa se confessou, saiu do confessionário, no dia seguinte me encontra e diz: padre, sabe o que eu falei ontem? E eu tenho que dizer: não sei. E pode ser que eu lembre, mas aí ela: padre, mas eu preciso de ajuda. Então me conte agora, fora da confissão,
como se eu nada soubesse. E aí a pessoa, claro, também o padre não tem que ser um ET e vai dizer, eu já entendi. Tipo, não tem que repetir tudo, né? Até porque às vezes a dor é muito grande e não é para repetir. Mas eu não posso utilizar essa informação em hipótese nenhuma. Teve padres que já foram presos por não revelar o que ficaram sabendo na confissão, mas que foram acusados de que foram eles que fizeram e vão presos. O único que o padre pode falar é: eu não fui. Mas quem foi? Não posso dizer. Isso é muito bonito, o segredo de confissão. Se você esquece de alguma coisa, que às vezes acontece, não se preocupe, porque se não for de propósito que você não falou, aquilo foi perdoado também. A confissão perdoa até os pecados que você esqueceu de confessar. Só que psicologicamente não é legal, porque depois você sai da confissão, que normalmente acontece, você diz, putz, não falei de tal coisa. Mas saiba que está perdoado também. Agora, a terceira coisa. Qual era a terceira coisa? Satisfação. O que vocês acham que é isso? A sensação. Estou satisfeito. Não. Parece, e realmente deve vir alegria e tal, mas a palavrinha não... Está um pouco relacionado com isso, não é, mas não é bem isso. Oi? Dever cumprido. Não. É que a palavra não é boa. A palavra dá essa sensação de... É a consequência emocional do que eu fiz. Não. Satisfazer, no fundo pensem mais no fazer. Ou seja, eu refaço. Eu tenho que curar o que eu fiz. Se vocês quiserem, coloquem como sinônimo reparação. A satisfação é a reparação do pecado. Atenção, não é a penitência, embora a penitência faça parte da satisfação ou da reparação. Mas a penitência é muito mais simbólica. Então o padre te diz, reza 2 vezes o Pai Nosso e 2 vezes o Ave Maria. São essas orações que vão te perdoar? Não. O perdão já veio. Mas estas orações têm que simbolizar teu arrependimento. É o símbolo do teu arrependimento. Só que a reparação vai além disso. A reparação é tentar curar o mal que você fez, seja com você mesmo ou com outra pessoa. Então, você se confessou de roubar. Você tem que devolver o que roubou. Ah, eu não posso devolver, até porque seria... Então, faz uma obra de caridade pelo mesmo valor, um valor parecido com isso. Ou dê para um pobre a mesma coisa que... Entende? Eu gritei com minha mãe. A satisfação ou reparação significa ir na tua mãe e pedir perdão. E assim por diante. Tentar curar o mal feito. A penitência, como que não é medir a palavra, mas como que o padre discerne? Boa pergunta. Como é que o padre faz o discernimento do que... Vamos até as 11h30, né? Como é que o padre faz o discernimento de qual penitência mandar? Depende do cansaço. Não, mentira. Se o padre está muito cansado, vai 15 a... Outro dia, um senhor que eu acompanho me falou, padre, porque ele mora nos Estados Unidos. Ele se confessa todo mês, falou, padre, no sábado me confessei com um padre que era a primeira vez que estava na paróquia, confessei mais ou menos os mesmos pecados que eu sempre confesso,
E ele não me mandou rezar 15 Pai Nossos e 15 Ave Marias? Você pode me explicar? Fez mais ou menos essa pergunta, tipo, qual é o critério? Aí eu perguntei assim, ele é novo? Assim, é padre há pouco tempo, ou de idade é novo? Porque quando isso acontece, você tem a tendência de ser um pouco rígido. E aí, você quer que a pessoa se converta já, totalmente. Então, era mais ou menos isso, né? Achei muito estranho. Porque como é um símbolo e não é aquilo que traz o perdão propriamente, a ideia é que seja fácil de cumprir, para que a pessoa não esqueça, porque não pode esquecer, mas também que não seja como se nada tivesse, que não implique esforço nenhum. Então, a gente tem alguns parâmetros, Pai Nosso, Ave Maria, com algumas quantidades, ou tem pessoas, tem padres que pedem para rezar um salmo. Alguém já recebeu como penitência rezar um salmo? E aí o padre diz qual o salmo, né? Ou não? Sim. Qual é o problema disso? Se eu te digo assim, reza o Salmo 51. Esquecer qual é o salmo. Mas se você lembrar, aí você vai na tua Bíblia, você não sabe qual Bíblia você tem, e numas Bíblias o Salmo 51 é um, e em outras o Salmo 51 é outro. Ferrou. A pessoa vai ficar com o escrúpulo de qual era o salmo que ele me pediu rezar. Então, se for esse, eu não estou sendo perdoado, porque eu não sei, entende? Isso gera um problema. Ou pode esquecer também, né? Então, quando eu peço para rezar um salmo, que é poucas vezes, tem que ser uma experiência muito particular, aí eu digo qual é o salmo. Eu digo assim, por exemplo, reza o Salmo 22, aquele, o Senhor é meu pastor, nada me falta, sabe? Sei. Só que quando ele vai na Bíblia, normalmente é o Salmo 23, em algumas traduções. Mas aí eu digo, pode ser o 22 ou o 23. Então, eu acho que responde um pouco a tua pergunta. Eu lembrei de uma coisa que ia falar. Ah, tá. A penitência não pode ser você revelar o pecado para outro, de alguma forma. Então, por exemplo, para que vocês saibam, isso não te permite ser infiel, hein? Mas se alguém se confessa de infidelidade, não necessariamente a pessoa tem que ir e contar para o cônjuge que foi infiel. Ou, por exemplo, alguém roubou alguma coisa mais grave. A pessoa não está obrigada a ir na polícia e se entregar. Não. Eu estou dizendo que a pessoa não tem que fazer isso? Não. Estou dizendo que não está obrigada. E o sacerdote sempre tem que supor que a pessoa está arrependida. O arrependimento se supõe sempre. Porque você diz, se a pessoa entrou no confessionário ou pediu para confessar, é porque de alguma forma está arrependido. Porque se a pessoa se propôs a ir lá, já é... mínimo teve algum... Claro, agora eu pergunto a vocês, não tem às vezes alguns pecados que você sabe que vai fazer de novo? Tem ou não tem? Tem. E então, isso significa que está arrependido ou não? Pode estar arrependido, principalmente de pecados que mexem no psicológico da pessoa. Ou que já se tornaram um certo vício e que não necessariamente, simplesmente por um esforço, já não vou fazer mais. Ou que tem alguns fruto de um defeito pessoal ou uma característica pessoal e eu vou lutar contra isso. Mas talvez eu vou cair de novo. Mas se confesse, não tem problema. O importante é lutar. Que exista uma luta
contra o pecado. Né? Eu acho que eu falei tudo que eu... E até uma pergunta também para o senhor. E se eu tiver... Bom, eu tenho que lutar contra o pecado, certo? Então, mas e se, por exemplo, eu estou num vício de pecado? Eu viro, eu vou fazer mesmo assim, porque Deus vai me perdoar, então como é que o senhor indica aí? Sim, pode isso... acontecer, né? Isso pode acontecer. Podem acontecer duas coisas. Eu pequei, e como já pequei, aí eu vou cometer outros. Porque eu vou me confessar mesmo, aí eu aproveito. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer o que o Ivan falou, que foi mais na linha de quê? Me faça lembrar. Foi na linha, viajei. Olha, eu vou pecar. Eu vou pecar de qualquer jeito, depois então eu me confesso e tá. Tá. Claro, como já tenho esse costume, se vocês param para pensar, as duas coisas vão contra o amor que Deus tem por mim e que eu tenho por Ele. Se eu penso só numa questão legalista da lei, de cumprimento da lei, ok. Eu vou me confessar mesmo. Ou, tanto faz, Deus vai... Isso é uma forma muito mesquinha de pensar. Quando eu vejo desde o ponto de vista do amor, aí isso muda. Porque por amor, eu não quero ofender a pessoa que eu amo. Nem quero rejeitar o amor que ele tem por mim. Então aí a luta vem e o desejo de melhorar vem com mais força. É a questão do propósito, né, padre? Às vezes a gente sabe que vai cair. Então, por exemplo, tenho uma tendência a ser uma pessoa muito nervosa, explosiva, a me irar, né? Então, porque vem de uma tendência da minha personalidade. Então, fui lá, quebrei o pau com meu marido, briguei, me arrependo e sei que pode ser que eu brigue no futuro novamente com ele, ou com a minha mãe, ou com meu irmão. Quem tem irmão sabe as brigas que acontecem em casa. Mas, quando eu me arrependo, e diante de Deus, por amar a Deus, eu tenho que fazer um propósito diante de Deus. Senhor, eu não quero mais pecar. Pode ser que eu venha pecar. Isso. Então, me ajude, Senhor. Eu sou fraco, eu sou fraca, mas eu tenho que fazer esse bom propósito. Por amor a Deus e por amor ao meu pai, ao meu marido, ao meu irmão, né? Sim. Então, uma das etapas é importante também, né? Que eu sei que eu vou cair, mas eu tenho que lutar, que é o que o padre falou, né? E eu dou testemunho para vocês. Cada mês tem coisas que eu sempre falo, sempre me confesso, só que tem outras que realmente não faço mais, não acontece mais. E então, quando eu falei que a confissão não só perdoa os pecados, mas te dá uma graça particular para curar coisas, isso é verdade também. Experimentem isso. E se por um lado, né, padre, tem a pessoa que pode ser até um pouco mais laxa, né, mais relaxada na confissão, tem o outro lado, né? Que é mais escrupuloso. E eu conheci pessoas que carregaram o pecado, mesmo se confessando, e confessavam sempre o mesmo pecado que já havia sido perdoado. E ela continuava pedindo perdão. Como se... Porque sentia que não estava sendo perdoado. Sim. O senhor pode falar sobre isso? Sim, é uma doença espiritual. São duas doenças que são gêmeas, digamos assim. O relaxamento espiritual, onde nada para mim é pecado. E o outro extremo, que é o escrúpulo de que tudo é pecado e mais ainda grave. Então as duas coisas são uma doença. Onde está a solução, como em quase tudo? No equilíbrio. Entender que sim, eu peco, mas a misericórdia de Deus é maior. Eu vou estar atento,
mas também não de uma forma escrupulosa, achando que tudo é pecado. Como chegar nesse equilíbrio? Tem um caminho muito bom, além da oração e tal, que é a conversa com pessoas experientes, que já passaram por isso, que têm um pouco mais de experiência e que a arte de perceber as coisas espirituais já está um pouquinho mais avançada. Só para relembrar, né, que a gente fala sempre do sacramento, que é um sinal visível e eficaz. Essa eficácia, ela acontece na confissão. Então, uma vez que você se confessou validamente com o padre, o sacerdote te absolveu, acabou, esquece o passado, Sim. Esquece aquilo que aconteceu. E por isso é importante que cada vez que você se confessa, diga para o padre mais ou menos quando foi a última confissão. Porque a ideia é que você faça um exame de consciência a partir da última confissão. E não de uma coisa que você lembrou de 2 anos antes da confissão que você já fez. Ah, padre, mas eu sinto que eu tenho que falar isso. Tudo bem, fale, mas aí já é uma questão mais psicológica e não espiritual. Porque sim faz bem falar, lembrei de tal coisa, padre, eu quero falar porque eu quero tirar isso de mim. Ok, mas é mais uma questão psicológica, porque isso já foi perdoado se você já se confessou. Perguntas, dúvidas? Todo mundo está sabendo tudo? Estão prontos então para a prova que a gente vai ter? E para por mutirão de confissões. E um mutirão de confissão também? Caraca, que pressão, hein? Não, se tem alguma dúvida, alguma coisa que... Fizeram perguntas muito boas, acho que sim. Boa. Fazer um exemplo prático das notas ali, o que a pessoa precisa falar exatamente? Boa pergunta, muito boa pergunta. Até porque tem pessoas que não sabem se confessar e a confissão demora. Confesso a vocês, isso me irrita profundamente. Quando a pessoa começa a explicar o pecado, por exemplo, padre, eu faltei na missa de domingo, porque sabe o que? Eu viajamos o final de semana inteiro, e foi muito bom, padre, só que, e eu por dentro, com cara de santo, né? Mas por dentro diz, você pode parar, você só precisa falar que faltou na missa, não precisa se explicar. Já perceberam minha impaciência? Outra coisa que me incomoda, e me incomoda porque não pode ser feito, quando a pessoa fala o pecado, mas fala mais dos outros que de você. Ou quando diz assim, padre, eu peço perdão por impaciência, porque sabe como é que é, né? A gente, quando está... Tipo, a gente dá vontade de dizer assim, não me coloque ali, não. É você que está falando. Então, o que acontece? Uma boa confissão, atenção, uma boa confissão demora 2 minutos. De 2 a 3 minutos. Uma confissão mal feita se prolonga. E por que demora tão pouco? Porque significa que você fez a contrição, que fez um bom exame de consciência e que explicitou para você mesmo qual é o pecado. Então, vocês vão trabalhar isso, mas vocês vão, por exemplo, para fazer um exame de consciência, você avalia os 10 mandamentos, você avalia os pecados capitais, que tem um nome, e são 7 ou 8, luxúria, preguiça, soberba ou vaidade, avareza, inveja, gula, ira. E aí você avalia também os mandamentos da igreja, que são 5 só,
Com isso, então, se você faz um bom exame de consciência, eu faço o... Com quem que fez isso faz pouco tempo? Bom, mas eu vou fazer como se estivesse confessando a alguém. Aí você diz... Bom, deveria falar Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Que o Senhor esteja em teu coração e te ajude a fazer uma boa confissão. Como a pessoa, infelizmente, mas vocês vão fazer isso. Não fala quando foi a última confissão, eu tenho que perguntar. Faz quanto tempo que não se confessa, mais ou menos? Padre, faz 3 meses, tá bom. Quais são teus pecados? Padre, eu faltei na missa em 2 domingos, me arrependo disso. Eu briguei com meus pais, sabe? Não honrei meu pai e minha mãe. Estou viajando. Eu assisti pornografia e masturbação. No colégio eu menti, colei feio, que no fundo é mentir. E fofoquei. Quanto demorei em falar isso? 1 minuto. Aí o padre nem precisaria falar nada, mas normalmente o padre faz algum comentário espiritual, ou se tem alguma coisa que o padre percebe que é bom perguntar, pergunta, mas isso quase nunca acontece, que aliás não é recomendado o padre fazer muitas perguntas, menos ainda se é curiosidade dele, que infelizmente isso pode acontecer. Pequei contra a castidade. Com quem? Quando? Aí o padre está... E aí diz a penitência e pronto. E aí dá a absolvição. Então é rápido e é dizer assim, o mais... Só que tem um dado importante, que você sinta que realmente está tirando de você o pecado. Sem ter que explicar demais... Mas se você sente que é bom dar uma pequena explicação, aí você dá a explicação. Porque é diferente de dizer assim, eu briguei com meus pais, talvez seria suficiente. Mas se você diz, não padre, eu xinguei minha mãe, é diferente. Então, briguei com meus pais, isso já estaria presente? Sim. Mas talvez psicologicamente você fica mais limpo quando explicita mais o que aconteceu. Te respondi? Última pergunta, que eu já quero ir embora também. Por exemplo, quando eu fui me confessar em outra igreja, o padre me perguntou se eu rezava o texto diariamente, se eu ia na missa todos os domingos. E acho que ele fez mais alguma pergunta. Eu acho que para ajudar na orientação... Claro. Aí pode perguntar. Sim, mas o padre tem que ser muito prudente nesse momento. Porque, por exemplo, se eu te pergunto, você reza o terço todos os dias? O que você poderia pensar? Que se você não reza o terço todos os dias é pecado. E não é. Então, se o padre vai perguntar, tem que ter uma sabedoria, isso só é experiência. Eu sei que, não sei se pode ser que eu erre às vezes também, mas com os anos você sabe. São 14 anos de padre. Eu já escutei tudo o que vocês possam imaginar. Tudo. Mas claro, nos primeiros anos eu mesmo ficava, meu Deus, nem sabia que isso podia. Mas agora, então... Mas isso das perguntas, hein? Por exemplo, alguém diz assim, padre, faz 3 anos que eu não me confesso. Ok, aí eu... Então, e às vezes fala, não, padre, eu simplesmente menti, umas mentirinhas. Aí por dentro eu digo o quê? A pessoa não tem consciência de muita coisa. Agora, nesses 5, 10 minutos, eu vou poder esclarecer a consciência totalmente dessa pessoa? Não. Só que nas coisas mais importantes eu sim posso perguntar. Por exemplo, nesses 3 anos,
Faltou em alguma missa de domingo? Ah, padre, muitas vezes. Ah, então coloquemos isso na confissão também. Coloquemos isso nas mãos de Deus também. Aí, opa. Ou, por exemplo, quando alguém diz, faz anos que eu não me confesso. Eu digo, mas que bom que está aqui. Além disso, que outros pecados você quer confessar? Aí eu já explicitei que se você não se confessa pelo menos uma vez por ano, está indo contra um mandamento da igreja. Desculpa. Quem nunca se confessou, vai ser um... Tranquilo, a gente vai ter uma aula, as próximas aulas a gente vai preparar vocês justamente para o mutirão. Vai ser um momento maravilhoso. Gente, não tem coisa melhor. Mas você já foi batizada? Porque se alguém nunca se confessou, mas não foi batizado, o batismo perdoa tudo, não tem que se confessar. Olha que coisa boa. Bom, vamos fazer uma oração para terminar? Por favor. Vamos ficar de pé. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Senhor, por este momento e pedimos a intercessão de nossa Mãe Maria para guardar como um tesouro isto que aprendemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente.